To sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa buddham dhammam sangham namassami. Não pode, Andy contou ontem essa história de ficar doente e a pessoa dá um remédio para ele, o remédio tem álcool, né? Ele recusa a beber esse remédio. Eu nem tinha ouvido essa palestra, né? Eu só ouvi o comecinho, né? Vi que o tema era interessante, então peguei ela para traduzir, mas não tinha ouvido inteira, nem sabia dessa história dele, né? Mas eu ouvindo, acabou que eu tenho uma história quase que igual a essa também, né? Eu mesmo, quando estava morando lá em Wat Khao Samlan, na Konayok, também, né? Sempre com meus problemas de digestão, né? Que vem desde aquela época, né? E aí tinha um cara lá perto, né? Que na Tailândia eles têm muita crença em espíritos, né? Em essas coisas assim. Só que não é aqui no Brasil, né? O que é mais comum lá, por exemplo, o cara é um médico de ervas, né? Ou então ele é um massagista. Só que ele compõe as ervas, ou ele faz a massagem com a ajuda de algum espírito, né? Que dá a dica, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Ele tipo consulta, né? Que já cru, né? Cru significa professor, literalmente, né? Mas nesse contexto, né? Ele fala, é como se fosse um professor, um espírito que guia ele, né? Então, lá perto do mosteiro tinha esse cara lá que ele fazia massagem, também fazia remédios, né? E ele tinha também esse tal de esse cru, né? Esse professor que ele dizia, né? Eu nunca botei muita fé. A maioria das pessoas é meio atrapalhada das ideias mesmo. Não acho que seja nada disso, não. Mas, sei lá, às vezes o cara é bom em fazer massagem. Às vezes o remédio que ele faz é bom, né? Não precisa a história estar exatamente correta para o remédio funcionar, né? Eu não sei, de alguma maneira ele falou, ó, eu ofereço tratamento gratuito para os monges. Se algum monge tiver problema, pode vir aqui que eu trato ele de graça. Aí o pessoal insistiu pra gente ir lá, né? Tinha mais, fui eu e mais dois monges lá, né? Eu não lembro se ele fez massagem, que diabo que foi. Acho que fez, mas só foi terrível, né? Lá, Tailândia, massagem é que eles têm acupuntura também, né? Mas eles fazem acupuntura com os dedos lá, né? Os massagistas eles treinam a mão para ficar forte. Aí o cara pega e enfia o dedo e machuca mesmo, assim, fica com hematomas até, né? E às vezes, quando o cara não é com o dedo, o cara pega uma caneta de ferro, né? E faz assim, com a caneta de ferro na sua pele, para ficar o hematoma, assim, ficar marcado com hematoma, né? É bem, bem doloroso o negócio. Então eu fui uma vez e falei, nunca mais. Então, eu não tô interessado nesse tratamento, não. Ele que cura um problema e cria outro, né? Então não tô interessado. Mas aí ele deu um remédio também, né? Ele deu um remédio para todo mundo lá. Era um vidrinho assim com uma raiz, parecia gengibre, alguma coisa dentro, né? Aí levou, não, esse remédio aqui vai curar, é um remédio muito bom, um remédio celestial, um remédio, né, um remédio sagrado, tal, que vai curar. Tá bom. Aí chegou no mosteiro, eu abri o negócio, tinha cheiro de álcool, né? Então era uma raiz de molho num álcool ali qualquer, né? Não sei qual é o álcool. Aí eu falei, não vou beber isso, né? Aí fui, não, pode pegar, você pode ficar com você, eu não vou beber isso, né? Nossa, os próprios monges tiraram sarro de mim, né? Falou, "Oh, você está sendo muito, muito radical, você não precisa ser tão apegado assim, é apenas para medicamento, não tem problema, não tem problema se for por razão de medicamento, né? Você está sendo muito, muito intransigente, né? E meio tiraram sarro de mim, né? Até os próprios monges tiraram sarro de mim, né? Mas né, eu já sabia, né, que na regra monástica não dá permissão, né? Mesmo para medicamento, especificamente mencionado isso, né? Mesmo para medicamento não é permitido consumir álcool, mesmo para medicamento. Mas se tu é doente, então arruma outro medicamento. Arruma outro que não tenha álcool. Não é permitido consumir álcool em nenhuma situação para o monge, né? Então eu já sabia isso, então não adianta, né? Esse é o exato exemplo que está na regra monástica, né? Então não é questão de ter que analisar e fazer uma comparação, não, tá exatamente isso lá, dizendo exatamente isso. Você não pode beber em casa
Nem para medicamento, né? É feito especificamente a menção disso, né? Então, para mim, mas para mim também o engraçado, o raciocínio na minha cabeça que mais me preocupava, né? E se der certo? Porque tem duas possibilidades. Eu vou tomar esse remédio. Ou não vai dar resultado, ou vai dar certo. Se não dá resultado, então foi inútil. Eu quebrei a regra monástica à toa, não fiquei curado. Totalmente desperdício de qualquer coisa, não tem valor nenhum. É totalmente inútil isso. Só prejuízo, né? Mas e se der certo, né? E aí, eu vou ter que tomar isso todo dia? E aí, se eu tomar e realmente me sentir aliviado, sentir que melhorou, aí eu vou querer tomar de novo? Aí amanhã eu vou ter que querer mais, eu vou ter que ir lá buscar mais remédio, ficar bebendo álcool todo dia. Eu falei, não, em hipótese alguma. Eu falei, meu maior medo era que o remédio desse certo. Né? Meu maior medo é que desse certo. Se desse errado, não era tão mal assim, porque ia tomar uma vez, aí não deu certo, tudo bem, aí você para de tomar o remédio. Mas e se desse certo? Né? Aí eu falei, não vou tomar essa hipótese alguma. Então, não me arrependo até hoje, sabe? Porque, sinceramente, a chance de dar certo é muito pouca, né? São esses remédios na Tailândia, esses remédios malucos, assim, é muito comum, né? Tem um lado bom, né? Que é tem menos dependência em remédio químico, né? Remédio de fábrica de produto químico, né? Tem muita ênfase em remédio natural, né? Tem um lado bacana nisso, mas também tem, às vezes, o negócio é muito sem noção, né? Os remédios que não tem nada a ver com nada, você não tem como. Assim, inventam uns remédios que não tem nada a ver também, e tem muita essa mistura, né, com esse lado mais místico, né? Então não faz muito sentido os remédios que eles tomam. Aí é mais aquele efeito placebo do que qualquer outra coisa, sinceramente falando. É mais placebo, né? As pessoas tomam e elas sentem que estão melhor, né? Mas é mais uma coisa que não tem como aquilo ter conexão com a realidade, né? É mais um efeito psicológico, né? E também o corpo se cura, né? Então as pessoas tomam um remédio e o corpo melhora, mas na verdade talvez ele melhorasse mesmo que você não tomasse o remédio, sabe? Se você fica 3 meses, 6 meses tomando um negócio, pode ser que a cura não tenha nada a ver com o remédio, sabe? Simplesmente o corpo se adapta, as doenças vêm e vão, né? Então, esses negócios, que esse tipo de remédio tem que tomar por um longo período, né? Não é só tomar 1 ou 2 vezes e a doença para. Que nem eu falei, né? Pô, e se der certo, eu vou ter que tomar 6 meses tomando cachaça. Eu não quero. Até daqui a 6 meses eu virei cachaceiro já, não tem mais. Então, não vou, em hipótese alguma. Pior ainda, se o remédio é bom mesmo, eu vou tomar menos ainda. Quanto melhor for o remédio, menos eu tomo. Então, então e aí os monges, até um dos monges era mais velho, né? O Ajahn, né? Hoje em dia já é Lompo, né? E até ele falou, tirou sarro de mim, falando, porque isso não quer dizer que ele seja uma má pessoa, né? É que o padrão, né, de bom comportamento para um monge é tão elevado, né, que mesmo quando você não é um bom monge, você ainda é uma boa pessoa, né? Então esses monges que tiraram sarro de mim, que eles ainda são boas pessoas, né? Então não é razão assim eu fiquei com raiva deles nem nada, né? Mas dizer, bom, então eles não são uns bom monge. Bom, nesse ponto eles não foram bons monges, né? Um bom monge nesse ponto teria dito não, que nem o Lompo Andi contou na história, né? Mas ainda assim não chega a ser uma má pessoa, né? Dentro de um raciocínio de uma pessoa normal, faz sentido. Não tem nenhum crime sendo cometido, né? Mas então eu não fiquei chateado com eles nem nada, tal. Ainda continuei a amizade com eles, tudo, né? Continuei morando no mosteiro junto com eles, tudo mais. Até hoje tenho contato com algum deles, né? Então são bons amigos, assim, né? Mas ainda assim, né? Eu falei, não, isso foi uma experiência boa para mim, né? Foi uma coisa assim bem, acho que criou mais ainda fortaleza mental na minha mente. Eu senti mais. Não foi fácil dizer não, né? Porque tudo fazia sentido, assim, todo mundo, não, você tem que fazer isso, isso aqui tá correto. Os próprios amigos monges, os monges mais velhos, né? Um dos monges estava junto, sabe, eu tinha o quê? Talvez 8 ou 9 anos de monge, ele tinha 15 anos como monge. Ele, não, você tem que tomar, você não seria tão apegado, você tá sendo muito intransigente. E insistiram, sabe, para eu tomar o remédio. Né? E ainda assim, falei, não vou tomar, hipótese alguma.
E foi uma coisa bem tranquila na minha mente, assim, sabe? Uma coisa tranquila, mas não fiquei com raiva, não fiquei agitado, e foi uma experiência bem boa, eu acho. Vale mais do que o remédio, essa experiência. Não sei se o remédio ia ajudar ou não, mas essa experiência realmente, mesmo que o remédio funcionasse, ainda acho que essa experiência valeu mais do que o remédio. Então, quando a gente se ordena monge, a gente tem que desenvolver um negócio chamado samanasanya. Né? Então, a percepção de si mesmo, né? Sanya é uma percepção, né? Aqui nos 5 agregados, né? Sanya, os 5 kandas, né? Os 5 kandas, sanya kanda, né? Sanya, né? É a percepção, né? Então você tem que desenvolver a percepção de si mesmo como um samana. Você não é mais um leigo, né? Você é um samana, você é um renunciante. Samana literalmente significa um pacífico. Samana significa uma pessoa pacífica. Mas o sentido seria assim, uma pessoa que é um renunciante, que é uma pessoa que não é um leigo, dedicou-se a uma vida de reclusão, renúncia, né? Cultivo mental. Então é dito samanasanya, né? Você tem que desenvolver. Samanasanya, desenvolver significa você tem que desenvolver essa percepção. Né? Eu sou um samana. Eu não importa o que as pessoas normais dizem, eu agora sou um samana. Eu penso de acordo com o modo de pensar apropriado a um samana. Minhas opiniões vão nesse. Meu ponto de vista agora é esse. Meu comportamento razoável agora é esse. Né? O comportamento razoável para um leigo é assim. O comportamento razoável para um samana é de outro jeito. Então agora eu sigo o comportamento razoável para um samana e não o comportamento razoável para um leigo. Né? Que é uma coisa. Demora para você desenvolver isso. Né? Uma das coisas que um dos pessoal fala, né, que é um bom. É um dos sinais, né, que você está desenvolvendo samanasanya, né? É quando você sonha à noite e no sono você é monge. Que demora para isso acontecer, né? Os primeiros anos, mesmo quando você sonha, você ainda é leigo naquele sonho. Mesmo que você acorda, você é monge. Mas você no sonho, você ainda é leigo, né? Você se enxerga como vestindo roupa de leigo, né? Aí chega um ponto que muda. Você sonha e no sonho você também é monge no sonho. Então, agora o negócio tá realmente entrando nos ossos, né? Tá realmente se incorporando, né? A minha personalidade, né? Eu lembro até no meus primeiros anos, né, como monge também, né? Várias vezes isso ocorreu comigo, assim, várias vezes, né? Quando você acorda de manhã, quando você logo acorda, sua mente está meio bobona, assim, não tá meio fora de sintonia entre o sono e o acordar, né? Várias vezes eu acordava assim, né, e pensava, puxa vida, eu precisava de umas férias. Porque eu dava o trabalho de meditar direto, de acordar às 3 da manhã, o negócio era pesada a rotina, né? Então eu acordava assim, ai, caramba, eu queria umas férias, né? Aí vinha assim, peraí, eu não posso tirar férias. Por que eu não posso tirar férias? Ah, eu sou um monge. Eu não tenho férias. Monge não tem férias. Não tem para onde você tirar férias. Onde quer que você vá, você é monge. Não tem férias de ser monge. Você é monge do dia do nascer do sol à hora que você vai dormir, né? Do acordar ou dormir, você continua sendo monge. Né? Na verdade, chega uma hora que mesmo dormindo, você continua sendo monge, né? Então, não tem férias, né? Você não tem como tirar férias. Né? Você quer tirar férias, você tem que desenvolver a mente pacífica, né? Não tem outras férias para você. Então é engraçado isso. Às vezes a mente ainda pensando na qualidade, no modo de pensar de um leigo, né? Bom, estou cansado, o que eu faço para aliviar o cansaço? Eu tiro férias, né? Mas você, peraí, eu não posso tirar férias. Como você não pode tirar? Ah, não, eu sou monge, monge não tem férias. Acabou. Não existe férias, né? Não existe isso, né? É um conceito que não se encaixa, né? Nesse estilo de vida. Né? Então então você desenvolve isso, né? Você tem que estar sempre atento, a sua mente sempre olhando o que sua mente está fazendo, questionando, peraí, isso é a forma correta de um monge agir ou não? Isso é o modo correto de um monge pensar ou não? Né? Então, nesse sentido, é muito útil, né, estudar, né, a biografia dos mestres, né, agora,
Tem de estudar os sutras, né? Tem muitos exemplos, né, nos sutras, como é que os monges se comportavam, o que é que o Buda elogiava, o que é que o Buda criticava no que diz respeito ao comportamento dos monges, né? E assim por diante, né? Então isso, você tem sempre esses pontos, que nem o próprio Lamport Andi, né, contou, né, o que ajudou ele nessa época também foi lembrar a história, né, daquele monge Chakubala, né? Tem uma história, né, que não, dos sutras, né? Não é dos sutras mesmo essa história, que eu saiba, essa história é dos comentários, né? Tanto que não é uma história que parece muito verídica, né? Mas sabe, é um remédio que você só pode tomar se estiver deitado, não faz sentido. É mais um folclore, né? Eu não acho que essa história é uma história que é inspirada por um dos sutras, eu imagino, né? Às vezes um dos versos do Dhammapada, né? As pessoas inventam uma história para, né, exemplificar mais a fundo, né, o significado daquele verso do Dhammapada, né? Tem muito disso. Se essa história foi verdadeira, né? Imagino que tenha sido baseada em fatos reais, né? Que nem quando as pessoas fazem um filme, né? É baseado em fatos reais, mas não é exatamente o que ocorreu, né? Se for para adivinhar o que ocorreu, eu diria provavelmente é um remédio que a pessoa ou tinha que ficar de molho, né? Botar assim, ficar deitado com algodão no olho, né? E a pessoa se recusava a deitar para colocar o algodão. Ou então o monge simplesmente que nem eu não pode andar, né? Falou, não quero tratamento, eu vou aguentar, né? Eu vou aguentar e aí, não tendo tratado, né? Acabou perdendo a visão, né? Mas graças à dedicação dele ao Dharma, né? A esse sentido de se entregar completamente, né? À prática do Dharma, né? Ao mesmo tempo que ele perdeu a visão, ele também alcançou a iluminação, né? Então, para ele foi vantajoso, né? A troca é muito vantajosa, né? Você perder a visão para ganhar a iluminação é uma boa troca, né? É que nem o valor é que nem a diferença entre uma montanha de ouro e um punhado de moedinhas, né? A diferença de valor entre um e outro, né? Mas mais provavelmente é isso, né? O cara tinha que deitar para ficar com aquela compressa, né? E ele não vou deitar. E aí perdeu a visão, né? Essa é provavelmente uma versão mais acreditável, né, da história, né? Também é um remédio que você pinga uma vez e cura a doença, né? Nem medicina moderna tem isso, né? Ainda mais naquela época, remédio de ervas, remédios naturais, né? Pouco provável, né? Mas ainda assim, o princípio da história, né? Essas histórias, elas falam de um princípio, né? Elas não falam de fatos. Elas explicam um princípio, né? Então, tendo estudado esse texto, né, ele teve apoio, né, para conseguir suster, né, seu comportamento como samana, né? Então é muito útil, né? Nesse sentido que é útil estudar os sutras, né? Nesse sentido que eu acho muito útil, pelo menos para os monges, né? Para você ter esses exemplos, para você ter esse tipo de coisa é muito mais útil do que entender, sei lá, a análise do, como é que chama aquele negócio, do Abhidhamma, né? Ficar ali quebrando a cabeça, fazendo mapa, fazendo desenho, na verdade, a mente aqui, aí a conexão aqui, todos aqueles fluxo de, como é que chama? Flow chart, gráfico de, como é que chama em português isso? Fluxograma, né? Para aquele monte de pessoas, ficar ali debulhando sobre conceitos e ideias, né? Isso não é para isso que os sutras servem, né? Os sutras servem para outra coisa, né? Então, se a pessoa sabe estudar o sutra de maneira inteligente, né? Ele serve de alimento para a sua prática, né? Ele fortalece a sua prática, ele reforça a sua prática, encoraja a sua prática, né? E é através da prática que você ganha insight, não é através de leitura, de estudo, né? Através da prática, estudando a sua própria mente, aprendendo sobre a sua própria mente, ali sim é que você ganha insight, né? O sutra serve apenas de apoio para esse trabalho, né? De Chitta Bhavana, né?
Então, aí também você, para você desenvolver, né, o comportamento correto para um monge, você vai usar qualidades mentais que já estão vinculadas, né, ao cultivo da mente. Você prestar atenção, né, quando você senta, né, agora você virar monge está basicamente usando saia, né, você não está mais usando calça. Então, quando você senta, você se levanta, tem que ter cuidado para você não se expor, né? Ainda mais a gente senta aqui mais elevado, né? Tá bem na linha de visão das pessoas, assim. Você vai mudar de postura, tá com dor nas pernas, vai mudar de postura. Se não tomar cuidado, você acaba se expondo, né? As pessoas têm uma visão não muito inspiradora, né? As pessoas olham para o altar querendo ver o Buda e ver uma coisa horrível ali, né? Então tem que estar atento, né? Quando você se mexe, você toma cuidado para você se cobrir, né? Fechar aqui para não acabar se expondo, etc. Quando você anda, você levanta, você senta, né? Requer estar atento, requer estar prestando atenção, né? Andando de maneira pacífica, sem fazer barulho, andando de maneira tranquila, elegante, né? Quando você fala, quando você faz tudo, né? Tudo que você faz tem sempre a qualidade de atenção presente, né? Sempre a qualidade de estar ciente, né? Eu estou fazendo o que agora, né? Qual é a maneira correta de fazer isso, né? Com o tempo você vai fazendo isso com frequência, vira um hábito da mente, né? O hábito de estar atento, o hábito de estar prestando atenção, o hábito de estar presente aqui agora, né? Fazendo as coisas com atenção, com presença mental, né? Então, o ato de desenvolver Samanasanya, né? Já tem em si, né, as boas qualidades do Dharma envolvidas ali, né? Que, ou, nesse caso, como Lompo Jandi contou, né, o ato de renúncia, né? A qualidade da renúncia. Não, eu abro mão. Eu abro mão desse remédio para manter, né, meu status como monge, né? Manter o comportamento correto de um monge. Né? O comportamento correto de um monge vale mais do que o remédio. Para mim, é mais valioso do que a cura para essa doença. Né? Dessa ideia, né? Eu vim aqui para conquistar o Dharma, não para conquistar a saúde física. Meu objetivo é o Dharma. Se para conquistar o Dharma eu tenho que abrir um pouco mão da saúde física, então que se dane a saúde física. O importante é o Dharma. Se é para fazer ambos, a gente faz ambos. Mas se alguém vai ter que ser sacrificado, então com certeza vai ser a saúde física e não o Dharma. Então a pessoa tem esse tipo de comprometimento, né? Esse tipo de sinceridade. Né? E não é algo que é pesaroso, porque quanto mais você tem essa atitude, mais a sua mente se pacifica, mais a sua mente enxerga com clareza, mais a sua mente se torna saudável. Né? E aquilo traz um bem-estar muito maior do que qualquer bem-estar, né? Do que o remédio poderia trazer. Né? Primeiro que você toma um remédio, você se cura, daqui a 3 meses está doente de novo. E você cura essa doença, você não cura o calor, você não cura o desconforto, não cura a dor nas costas, não cura os pés rachados. Na Tailândia a gente anda descalço, né? Quando vai. Os pés ficam tudo rachado também, né? Dói pra caramba aquilo, durante o inverno, né? Quando é muito seco o tempo, os pés racham inteiro, fica sangrando, às vezes ao ponto de sangrar, né? Quando você sai em Pindabata e tal. É doloroso, né? Então, então não importa, esse remédio pode curar tudo, mas isso não vai ser curado. Então não adianta, esse corpo vai continuar doendo. Mesmo que você cure esse desconforto dessa doença, mas ainda assim você tem que lidar com os pés rachados, tem que lidar com calor, frio, mosquito, dor nas costas, cansaço, fome, urina, fezes, nariz correndo, catota na orelha, catota nos olhos. Não acaba nunca isso, né? Então, mas que nem quando Lompopiak era se ordenou, né? Se ordenou com a ideia de ser temporário, né? Ia ser só durante os meses, aí eu volto para terminar meus estudos na faculdade, né? Aí foi se despedir de Lompopiak, né? Foi se despedir de Lompochá, né? Na hora de se despedir, Lompochá olhou para ele e falou, então, Lompó, eu tô indo embora, né? Eu vou voltar para meus estudos, né? Lompochá olhou para ele, para que você vai desperdiçar seu tempo estudando algo que nunca acaba? Né? Por que não estudar algo que chega a um fim? Né? Só esse tanto, né? Só falou esse tanto no Popia que já teve assim uma
uma reação na mente dele muito grande, né? Essa ideia, né? O mundo não acaba nunca, né? O Dharma, sim, tem um fim, né? Quando a pessoa alcança a iluminação, acabou. Está encerrado, né? Não tem mais nada a ser feito. Acabou o assunto. Mas no mundo, na vida mundana, não acaba nunca, né? Você cura uma doença, vem outra. Você come hoje, tem que comer amanhã de novo. Você lava hoje, amanhã tem que lavar de novo. Não, não lava e fica limpo. Você lava só para temporariamente. Daqui a pouco está sujo de novo. Mesmo que você não fizer nada. Só o fato de você existir, você já está sujo. Então não acaba nunca esse assunto. Já o Dharma, ele tem um fim. Ele tem um destino. Ele tem um propósito, né? Ele chega a um fim, ele chega a um propósito. Já o corpo não, o corpo ele vai indo, vai indo, vai indo até morrer, né? E aí nasce de novo e vai indo, vai indo até morre. Aí nasce de novo e vai indo até morre. E não chega a nada isso. Você fica dando em círculos esse negócio, né? Então, se é para sacrificar alguma coisa, que sacrifique o corpo, mas não o Dharma, né? Então, e quando a pessoa tem essa atitude, que nem eu falei, né? Eu também senti isso naquela época. Falei, isso aqui não vale muito mais do que o remédio. Essa firmeza interior, né? Essa tranquilidade interior, porque não é normal isso, né? Uma pessoa não age assim. A pessoa tem assim, tá, não, tranquilo, não vou tomar remédio, não. Isso não é uma coisa que vem sabe, não, eu não posso tomar porque eu tenho que ser um monge, eu não posso ser um monge ruim porque eu tenho que ser bom. Não vem disso, né? É uma coisa que vem de uma tranquilidade. Fala, não, isso não importa. Esse remédio não importa, isso não é importante. A minha mente é importante, esse remédio não é importante. Então vem de uma tranquilidade, assim, é uma coisa. Uau, isso é diferente, né? Isso não é normal, isso. Mas eu também já tinha passado por isso, isso foi muitos anos depois. Né? A primeira vez que isso veio, assim, que foi quando eu estava ainda com. Naquela época chamava Wat Fakram, né? Depois mudou para Wat Patita Bhavana. Naquela época chamava Wat Fakram. Ainda em Wat Fakram, né? Quando eu estava doente pra caramba também. Eu falei, caramba, eu tô muito mal aqui. Tá bravo. E agora, o que eu vou fazer, rapaz? Eu falei, eu não... Porque eu era monge e tinha recentemente chegado naquele mosteiro. Eu estava lá fazia menos de um ano. Né? Então, pô, eu não vou ficar pedindo, eu vou dar trabalho pro pessoal aqui, não. Falei, tá bom, eu não... Então eu vou no hospital público. Aí eu falei, cara, eu nunca paguei imposto na Tailândia, não é justo ir no hospital público, né? Se você paga imposto no país, né? É seu direito de usar o hospital público, né? É o seu dinheiro que está ali, né? É o dinheiro dos seus impostos, né? Mas eu vim para a Tailândia, assim que eu cheguei na Tailândia, imediatamente virei monge, né? Porque eu nunca colaborei com a economia, nunca paguei imposto, eu vou querer usar o hospital público? Não, eu falei, não vou usar, o que se dá, eu vou fazer o seguinte, se alguém quiser me levar no médico, eu aceito. Se ninguém levar, eu aguento. Eu vou, dane-se, que se dane. Né? Que se dane. Se for para ficar doente, eu fico doente. Mas tudo bem, se alguém quiser me levar no médico, eu vou. Se ninguém levar, eu não vou, que se dane. Aí, né, também não é só porque também faz parte de um dever no Sutta Pitaka, não sei se é no Sutta ou no Vinaya Pitaka, mas o Buda fala, né, como é que é o comportamento de um correto para um monge que está doente, né? Comportamento correto para um monge que está doente, você descreve com honestidade os seus sintomas, você não esconde os seus sintomas, né? Então, fala, eu estou sentindo isso, 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 eu estou com essa doença. Né? Você avisa os outros monges para eles saberem, né, com honestidade. Você não pode esconder a doença, né? Você não deve fazer isso, porque isso não é apropriado, porque isso gera mais problemas para os outros monges. Né? Então, você fala com honestidade, ó, meu problema tá assim, assim, assim. Ok? E você aguenta sem reclamar também. Né? Então, se as pessoas tiver medicamento, você toma medicamento. Se você não tem medicamento, então você aguenta. E não reclama. Não fica resmungando, choramingando, incomodando, pedindo para os outros, incomodando os outros. Né? Então, tá bom, eu vou seguir esse padrão, né? Então, eu falava só pelo Lompopica, só mas, agora depois, naquela época eu não conhecia ele muito bem, né? Mas depois de anos conhecendo ele, eu falei, puxa, essa é a pior pessoa que eu poderia ter informado. Né? Porque ele a vida inteira foi doente, né? E ele também
essa mesma atitude, sabe? Não, se dane a doença. Né? Então, eu falei, não, pô, tô com esse problema de saúde. Uhum. Pois é. Tá nem aí, né? Nem um pouco agitado com a ideia, assim, né? Porque ele também já passou por isso aqui. O dele é muito, muito pior do que o meu, né? Então, é uma pessoa normal, né? Ouve falar de doença. Ai, meu Deus, você tá doente, vamos fazer alguma coisa. Não pode. Uhum. Pois é, doença, né? Faz parte. Então, eu falei, ok, fiz a minha parte, avisei, sabe? Minha parte como monge está cumprida. Avisei pro Adjan, eu estou com essa doença. Uhum, tô sabendo, beleza. Meu assunto vai só até aí. E agora, minha parte agora é aguentar sem reclamar. Se o Lompó achar que é apropriado me mandar para o médico, eu vou para o médico. Se algum leigo me convidar a ir no médico, eu vou no médico. Ninguém convidar, ninguém perguntar, eu aguento. Muito simples. E fiz isso. Excelente, né? Passei 2 anos aguentando. Não pop é nem um pouco interessado. Os leigos. E mesmo às vezes alguém perguntava, né? Como é que você tá? Ah, tô meio mal de saúde. Ah, tá bom. E aí não dava continuidade à conversa, né? Tá bom. Então, não é que as pessoas sabiam, né, que eu estava com algum problema de saúde, mas ninguém se realmente interessou. Falou, oh, vamos ver como é que é isso, quer ir no médico? Ninguém perguntou, eu também não falei nada. Se alguém perguntava, eu respondia com honestidade. Né? Como é que está? Eu tô com febre hoje. Ah, estou meio cansado, eu estou com algum problema de estômago. Né? Eu respondia com honestidade. Né? Mas eu não ia lá e pedia, oh, escuta, eu estou doente, me leva no médico. Eu não fazia isso. Né? Se alguém perguntava, eu respondia. Em geral, as pessoas ouviam e falavam, aham, e ia embora. Eu, tá bom, ok. E aí eu fiquei com 2 anos desse jeito, né? Muito, muito mal de saúde mesmo, assim, 2 anos brabo, né? Até que depois de 2 anos, um dos leigos teve a ideia, falou, oh, já sei, rapaz, você não quer ir no médico, não? Falei, ok, se você quiser eu vou, né? Se você quiser levar eu vou, né? Aí levou no médico chinês lá em Bangkok, como é que chama? Perto da estação como é que é? Estação de ônibus? Mochit? Como é que chama aquele negócio? Esqueci. Ué, perto da estação de trem. Acho que é estação de ônibus, Mochit, né? Tinha um hospital inteiro, né, de quatro andares, que só oferece tratamento tradicional chinês, medicina chinesa. Não tem tratamento moderno, só tratamento chinês. Então é ervas, acupuntura, massagem, essas coisas. Então, aí fui lá consultar com o médico, ele mandou uma receita de ervas lá, né? E ajudou, né? E ajudou mesmo. Aquele negócio era amargo pra caramba. Tinha que ferver, né? Tem aquelas panelas chinesas, né? Que você deixa ali o negócio fervendo aos pouquinhos, né? Você coloca bastante água e vai fervendo, fervendo até ficar concentrado, né? Aí você bota num copo e toma aquele negócio azedo pra caramba. Mas realmente ajudou. Só que só funcionava enquanto tomava o remédio. Né? Quando parava de tomar o remédio, o problema voltava. Né? Então, e o cara, ele dava. Você tinha que ir cada 2 semanas, talvez? Tinha que ir a cada 2 semanas ele ia lá, pegava no seu pulso, né? Que eles fazem, né? Colocam no pulso assim, não sei como é que eles medem, o que eles medem e tal. Então ele media cada vez que ia lá, ele media e dava uma nova receita, sabe? Ele ia adaptando a receita para a sua situação naquele exato momento. Né? Então cada semana uma receita diferente. Né? Então ia lá, 2 semanas passava, ia lá, o cara media, dava receita, comprava um monte de ervas, né? Uns sacos de ervas, assim, bastante erva. Um sacão grande, assim, né? Você remete para cada 15 dias, era um saco inteiro, assim, de ervas, né? Desse tamanho, que você coloca lá na panela e deixa ferver, né? Então seriam 15 sacos desse saco, né? Então é bastante coisa para comprar, né? E aí o cara me levou 1 mês, 2 meses, 3 meses e, sabe, aí ele cansou também, né? Porque a pessoa tem mais o que fazer da vida dela, não dá pro cara ficar a vida inteira levando um monge no médico, né? Então todo mundo tem um limite, né? Então depois de 3 meses esse leigo perdeu o ânimo, né? Então ele desencanou, né? Ele não perguntou de novo, eu também não falei nada, né? Ele vinha pro mosteiro todos os dias, né? Ele vinha pro mosteiro todos os dias. Só que no começo ele perguntava, né? Ah, Jean, vamos no médico? Você quer ir de novo? Né? Vamos. Aí depois de 3 meses ele parou de perguntar, eu também não falei nada, ficou por isso mesmo. Ele não falou nada, eu não falei nada, então ok, eu voltei a ficar doente, né?
Ok, então vou voltar a ficar doente. Aí voltei, com certeza. Assim que parei de tomar o remédio, voltou a doença, né? Mesmo jeito que estava antes, né? Aí ficou por isso mesmo. Já tinha aguentado antes, passei 2 anos aguentando. Agora isso tá fácil, eu já fiquei expert em aguentar, né? Aguentar virou uma habilidade minha, já não tem mais problema em aguentar. Antigamente, no começo era difícil, mas depois de 2 anos você aprende também, né? Você aprende a não se preocupar, não deixar a mente ficar agitada, né? Então, então ficou por isso mesmo. Mas aí, o único coisa que eu fiz, né, que eu vendo, porque como lá no Mosteiro Lampopeia, que tinha muitas atividades, muitos mestres visitando, né, então às vezes você tava lá doente pra caramba, assim, tipo, não conseguia nem levantar, aí vinha um mestre muito respeitado, você, puxa, eu não consigo nem ir lá prestar reverência pra ele, né, vai ser um negócio de chateado isso, né. E aí vão preparar uma cerimônia especial, tal, aí tem que preciso de ajuda para preparar a cerimônia, eu não consigo ajudar porque eu tô doente. Vai, sabe, vão varar a noite meditando, tal, eu não consigo participar porque eu tô doente. Aí, com o tempo, isso começa a te deixar assim, sabotar a sua autoestima, né? Porque você não consegue participar das coisas, você tá sempre, sabe, as coisas acontecendo e você não consegue se juntar ao grupo, e tal, você começa a ficar meio chateado com isso, né? Aí eu percebi isso acontecendo comigo, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá para Wat Khao Samlan, porque Wat Khao Samlan não tem nada. Nada, nunca acontece nada no Wat Khao Samlan. Ninguém vem visitar o Wat Khao Samlan. Não tem cerimônia, não tem catina, não tem papá, não tem nada. Não tem nada, não tem Kitnimon Maimi. Como é que fala? Não tem que ir cantar paritas na casa dos outros, não tem nada. O Wat Khao Samlan não tem nada. Ninguém vai visitar o Wat Khao Samlan. Né? É o mosteiro mais monótono do mundo. Não tem nada, nem termos de trabalho, sabe? Não tem nenhum trabalho que precisa ser feito, né? Você está bem animado, você levanta lá, varre o chão, passa um pano no chão, mas não precisa passar um pano no chão, né? Mas se você quiser passar, você passa. Então é um mosteiro assim que não tem nenhuma pressão, né? Não tem nada que precise ser feito, né? Então é bem mais tranquilo, é um local ideal para ficar doente, porque eu posso ficar doente à vontade lá, né? Se eu estiver doente, eu não preciso sair e ajudar com nada. Então, ninguém nota a minha ausência, né? Então, eu posso ficar doente sem me preocupar com o restante, né? Porque se eu estava em Wat Phra, né? Eu sabia que tinha algo que tinha que ser feito, as pessoas precisavam de ajuda e eu não conseguia ir ajudar, né? Eu falei, cara, mas me deixava chateado isso, né? Mas o Wat Khao Sam lá não tem ninguém precisa de ajuda, ninguém precisa de nada. Não tem nada acontecendo ali. Então, eu posso ficar doente à vontade, sem me preocupar, né? Então isso foi útil, né? Fui morar em Wat Khao Samlan, né? Ficar pronto. Agora posso ficar doente sem preocupação nenhuma, sem estresse, né? E o pessoal também, sendo discípulo de Dom Popiac, né? Ninguém ficava estressado com doente, né? Doença não estressa, eles estão acostumados com doença. Porque não sei o que é, né? Talvez seja algum karma que a gente fez junto, porque todo mundo ali é doente, né? A Ajahn Sapai, né, não tem tanta doença, não, né? A Ajahn Sapai é meio saudável. Mas todo mundo ali, não pode pegar, não pode bundedo, não pode sarar, cubatói, cubatum. Era todo mundo, os leigos, todo mundo caindo nos pedaços ali. Não sei, ele deve ter feito muita maldade junto no passado, porque que diabo de karma, é isso, todo mundo doente naquele lugar, né? Então o pessoal está acostumado com doente, né? Ninguém fica estressado. Você vai no local, o pessoal nunca viu gente doente, eles ficam estressados. Você tem que não, vamos levar no médico, toma esse remédio. Não, eles ficam agitados, né? Então você tem que, além de lidar com a sua própria doença, você tem que lidar com a ansiedade dos outros, né? É meio cansativo, né? Pô, já tô doente, já tem que esse cara me incomodando, me tentando me fazer, tentando me arrastar para um monte de remédio, de médica, não sei o quê. Então é cansativo isso, né? Então lá era bom, né? Porque eu podia ficar doente à vontade, assim, ficar doente, sem ninguém me incomodar. Podia ficar lá deitado, naquela doença, né? E sem ter preocupação nenhuma. Então lá era bom para mim, né? E também o clima era mais agradável. E eventualmente, o clima não era mais agradável, o clima ou era mais agradável. Eu acho que é diferente, né? Wat Pakram é quente e úmido. Lá era quente e seco, mas era mais quente do que o Wat Pakram. Era ainda mais quente. E esse problema de saúde que eu tenho tem a ver com calor também, né? Quando tá muito quente, a minha saúde degenera, né? Mas aí, não sei o que aconteceu. Foi algum leigo que inventou, ele conseguiu, não sei de que maneira, ele,
um jeito de comprar ar-condicionado bem mais barato, tipo metade do preço, né? E aí ele decidiu comprar ar-condicionado para o mosteiro inteiro, né? Mesmo a cabana que estava vazia, não tem nenhum monge morando, botamos ar-condicionado na cabana, porque o cara falou, tá dando, vamos pegar, né? O cara tá oferecendo, pega aí, ninguém mora na cabana, enfia o ar-condicionado aí, não fazer o quê? O cara tá oferecendo, vamos botar o ar-condicionado. Aí botamos ar-condicionado em todas as cabanas, né? Então, aí ajudou um pouco também, né? Porque aliviava bem, né? O sofrimento com ar com mais fresco, né? Diminuía um pouco os sintomas, né? Mas aí eu tinha que ficar no ar-condicionado o dia inteiro, né? Ficava que nem na geladeira, que nem ovo, né? Eu saía para Pindabata, comia e voltava, ficava ali naquela geladeira ali sentado. A cabaninha pequenininha, assim, ridícula, cabaninha de madeira com ar-condicionado. Nem é o tipo de lugar que normalmente uma pessoa coloca ar-condicionado. Mas era a cabana tão velha, né? Com o ar-condicionado provavelmente valia mais que a cabana. Mas é o que tinha, né? Então, eu ficava ali na cabana o dia inteiro, ali, sentado no ar-condicionado. Só saía à noite. E mesmo à noite era bem quente, né? Eu só abria a janela depois das 7 da noite. Porque mesmo era quente pra caramba, mesmo à noite era um calor insuportável. Mas às 7 da noite tinha uma brisa um pouco mais, que refrescava um pouco, né? Então você abria a janela, todas as janelas, aí entrava um pouco de brisa, aí aliviava um pouco, já dava para desligar o ar-condicionado, né? Então foi isso, né? Então é isso, né? Samana Sanya, né? Samana Sanya é um dos princípios importantes, né, para as pessoas que se ordenam, e muda o seu comportamento, né? Muda o modo como você enxerga certo e errado, apropriado e inapropriado, óbvio e não óbvio, bom senso, né? O que é bom senso para um monge é diferente do que é bom senso para um leigo, né? Então esse é um negócio que dentro do treinamento monástico chama Samanasanya, né? Percepção de si mesmo como um samana. Então você enxerga a si mesmo com outros olhos, né? Os padrões que você segue são diferentes, né? O que você enxerga como apropriado, no seu caso, é diferente do que você enxergava como apropriado quando você era leigo, né? O que é apropriado agora é diferente, né? E não segue o que as demais pessoas pensam. Então, às vezes, tem que também ter firmeza, né? E ir contra as demais. Mesmo quando as pessoas querem te ajudar, você tem que ir contra elas, porque senão você acaba quebrando esse princípio, né, de Samanasanya. Às vezes, como no meu caso, os próprios monges queriam que eu fizesse errado, né? Então, às vezes, até contra os monges mais velhos do que eu, né? Um monge 10 anos mais velho do que eu tenho que falar não para ele, né? Tem que falar não para ele. Então, às vezes, tem que ter esse tipo de firmeza, sabe? Tem que ter esse tipo de qualidade, porque isso também não é obstinação, né? Isso é uma qualidade da mente. Essa qualidade da mente também é útil para alcançar a eliminação. É uma qualidade da mente que também fala isso, também compõe o caminho para a iluminação. Então não é algo desperdiçado, não é algo que é feito à toa, não é algo que é feito apenas por pureza cultural, por pureza tradicional, pureza doutrinária. Tem a ver com o trabalho que está sendo feito, né? Então é um aspecto que eu acho que a maioria das pessoas não conhece, mas então é isso. Tem alguma pergunta, alguma questão? Falando de comportamento de monges, né? Mas assim, mesmo os leigos, quando têm interesse no budismo, assim, né, a gente também procura se voltar com os objetivos para o Buda e que às vezes até tem a ver com a vida dos monges, um pouco, né? Aí eu queria perguntar para o senhor, eu assim, eu pego monge todos os dias, e então não tem férias para monge. Aí eu falo, como é a sua intenção, tipo, por exemplo, toda semana, sábado, domingo, tem uma rotina diferente, pelo menos assim, segunda-feira, não sei se segunda-feira essa tradição mais puxada. Esse problema dessa rotina, essa quebra temporária das rotinas, o que o senhor, assim, tem de benéfico ou de perigoso? Se você é um monge, hoje, por exemplo, sábado e domingo não tem meditação em conjunto, não tem meditação em grupo pela manhã e à noite. A ideia é que você medite sozinho
de manhã e à noite. Você apenas muda o local, mas você não muda a prática, né? Em geral, todos os mosteiros têm sempre isso, né? Tem algum dia, geralmente na Tailândia, como eles seguem o calendário lunar, né? Então na Tailândia é o tal do Wan Pra, que a gente fala, né? O Wan Pra. Então, tanto o Wan Pra é um dia de prática intensiva, e o dia após o Wan Pra também é liberado, assim, não tem uma agenda livre, né? Mas em geral o que significa é você pratica ainda mais. Tempo livre para monge significa mais prática ainda, mais intensidade na prática. Não é tempo livre para monge, não é tempo para relaxar, né? Quanto mais tempo livre você tem, mais intensidade você bota na sua prática, né? Que nem o pessoal fala, né? Se você mora no mosteiro, você tem que praticar como se você estivesse sozinho. Quando você está sozinho, você tem que praticar como se estivesse no mosteiro, né? Você nunca, não tem férias. Só quando está doente. Quando está doente, você pode relaxar um pouco, né? Se você para ajudar a curar a doença, né? Então você descansa um pouco mais, né? Mas caso contrário, você tem saúde, tem disposição, você pratica. Não importa se tem atividade, não tem atividade. Se não tem atividade, você pratica sozinho. Se tem atividade, você pratica na atividade. Não tem atividade, você pratica sozinho. Mas a ideia de não praticar não existe. Não existe isso. Você sempre pratica. Sempre. Tipo assim, um dos grilhões que prendem a gente forte, prendem a gente necessária, né? É o apego a maneiras X de fazer as coisas, os ritos rituais, né? Tem que fazer assim. Aí tem aquela história do Buda, quando estava para nós, sei lá, para aprender, ele falou assim, olha, há regras menores que vocês não precisam seguir. E aí essa questão não optou por seguir todas as regras. Ok. Mas, assim, deve ter um limiar, assim, né, que você está muito enfiado em regra e o outro se bem que o senhor comentou sobre isso também, né? Quando talvez eu bater do suave, que você tem de propósito daquilo, aquilo é válido. Caso contrário, se simplesmente está atento à letra da lei, já talvez não seja tão válido, né? Sim, tem muito a ver com isso, mas também tem não é que obstáculo para a iluminação é você seguir uma forma específica de comportamento. Se essa forma específica de comportamento tem a ver com o caminho para a iluminação, então tudo bem. Você segue aquela forma específica. Se você está seguindo uma forma específica de comportamento que é um obstáculo para a iluminação, aí sim é um problema. Então, o senhor tem princípios que não são obstáculos para a iluminação, na verdade são auxílios para a iluminação. Então você segue esses princípios. Sabe? Tem coisas que não são obstáculos para a iluminação, né? Gratidão, compaixão, bem-querer, essas coisas não são obstáculos. Então você segue esses princípios. No que diz respeito às regras, né? O que ele disse antes de falecer, essas regras podem ser alteradas se necessário, né? Vocês podem alterar essas regras se for necessário. Então não é que ele diz, você não precisa seguir essa, não. Você tem que seguir essa regra, mas se necessário você pode alterar elas, né? Mas aí realmente os monges se reuniram, né? Conversaram, falaram, quer saber, bom, vamos seguir do jeito que está, porque a melhor opção é essa. Então eles decidiram por não alterar nenhuma regra, né? Mas hoje em dia também tem. O caso é que as regras elas são muito bem feitas, sabe? As regras são muito bem feitas, elas realmente são relevantes, né? E a maioria delas dá espaço para interpretação, dá espaço para flexibilidade, né? Então, por exemplo, a regra, você não pode se sentar a sós com mulheres. Se você é um monge, você não pode estar sentado a sós com uma ou mais mulheres. Se você lê o enunciado, dá uma impressão. Mas quando você olha o conteúdo, porque tem o enunciado e tem a explicação da regra, né? Na verdade, o que significa é, eu não posso ter a intenção de sentar a sós com mulheres. Então, se eu quero estar a sós, eu não posso. Agora, se eu estou sentado aqui, uma mulher entra e conversa comigo,
primeiro lugar, eu já estava aqui antes, então eu não tenho obrigação de levantar. Então não é o ato de estar sentado que é o crime. É eu querer intencionalmente, com essa intenção, ir até um local para poder estar sentado a sós com aquela mulher. Aí sim é uma ofensa. Então, se eu estou aqui sentado e uma mulher entra, eu não tenho obrigação de levantar, né? Porque eu não estava com a intenção de sentar a sós com ninguém, eu estava aqui sentado. E segundo, o local é um local público. Então, mesmo que eu estou aqui sentado a sós com uma mulher, mas não era a minha intenção de estar sentado. Eu estou aqui sentado conversando com quem vier, sabe? Se é uma mulher, se é um homem, para mim é indiferente. Eu não tenho intenção de estar a sós com mulher nenhuma. Mesmo que na prática você esteja, né? Mas a minha intenção é relevante, né? Então, isso é só um exemplo, assim, mas as regras elas são muito bem feitas. Elas expressam realmente esses princípios, né? Elas não são regras assim ritualísticas, né? Elas não são regras superficiais. Elas não lidam só com situações assim. Tem sempre a questão da mente envolvida, sabe? Qual é a intenção? Por que isso está acontecendo? Quem é que está fazendo o quê? Em que contexto, né? Elas são excelentes mesmo. Então você não tem muita regra que precisa ser alterada. O princípio por trás delas é muito bem estabelecido. É um trabalho de mestre mesmo. Vinaya é um trabalho de mestre, é uma coisa assim impressionante. E pouquíssimas situações os monges não são tão burros, né? Quando a situação muda a ponto de ficar ridículo, a gente não é tão burro assim, né? Por exemplo, na época, algodão sempre foi um artigo de luxo. A vida inteira. Dentro da história da humanidade, o algodão sempre foi um artigo de luxo. Exceto quando começou a industrialização. Quando começou a industrialização, o algodão virou algo barato, né? E se tornou mais barato, na verdade. Hoje em dia está mudando. Hoje em dia, plástico é mais barato. No que diz respeito a travesseiros, né? O mais barato, o mais ordinário é um travesseiro de penas de ganso ou de alguma ave, né? Era o mais normal que as pessoas tinham. Algodão era... Onde vai arrumar algodão? Né? Não existe. Algodão é um negócio de luxo, né? Então, o Buda proibiu os monges de usar travesseiro com enchimento de algodão. Então, mas hoje em dia, ao contrário, o algodão é o mais barato. Um travesseiro de pena de ganso é um artigo de luxo, né? Então, mas você sabe o princípio, não. A razão pelo qual ele proibiu é porque aquilo era um artigo de luxo. Hoje em dia, a situação mudou. Então, a gente faz o contrário. Hoje em dia, nenhum monge que eu conheço usa um travesseiro de pena de ganso. A gente usa o travesseiro de algodão, porque é o mais ordinário, mais barato, né? Então, a gente não é tão cego assim, né, ao ponto de seguir a coisa ao pé da letra de maneira estúpida, né? Você entende que tem um princípio por trás, né? Outro exemplo é sabonete, né? Os monges são proibidos de usar sabonete perfumado, né? Só que hoje em dia o sabonete mais ordinário, mais barato que existe é o sabonete perfumado. Você que tentar achar um sabonete não perfumado, você tem que mandar fazer um sabonete especial, sabe? É uma coisa que mata o princípio, a humildade. Naquela época, sabonete perfumado era um luxo, né? Não tinha produção química de perfume, né? Perfume era um artigo de luxo, vinha de glândulas de animais, vinha de fazer todo um processo com flores, etc. Um negócio, não era uma coisa qualquer, né? Pessoas não tinham acesso a perfume, né? Então, perfume era um artigo de luxo, né? Então, sabonete perfumado, mais luxuoso ainda, né? Você imagina, você pegar o perfume diluir em sabonete, é um cúmulo do luxo, né? Um cúmulo do desperdício, né? De um produto assim hiper valioso, né? Um vale ouro, né? Perfume valia ouro naquela época. Imagina o cara usar um sabonete perfumado, é o cúmulo do luxo, né? Hoje em dia é o contrário, né? Você vai no supermercado, não existe sabonete não perfumado, você tem que achar uma loja especial onde vende sabonete para pessoas alérgicas, né? Então, não faz sentido, né? Hoje em dia o mais óbvio, né? Se você respeitar o princípio da frugalidade, da humildade, você usa o sabonete do Rexona, sei lá, me chama sabonete. Acho que nem existe mais Rexona, né? O sabonete de sei lá o que é que eles vendem na loja, né? Dove, não sei como é que chama. Esse é a coisa mais óbvia, esse é o sabonete mais óbvio, né, para você utilizar hoje em dia, né? Então não é uma coisa que é seguida de maneira cega, tem sempre o espírito por trás, né? Tem sempre a compreensão, né? Qual é o propósito dessa regra? Então quando a coisa fica ridícula, então você não segue o ridículo, você segue o que faz sentido, né?
Então, mas em geral é muito, muito raro isso acontecer, porque as regras são muito bem feitas. É raríssimo uma situação como essa. São pouquíssimos casos, são casos que não têm importância, né? Raramente chega a um ponto desse.